Você sabe exatamente do que estou falando. Aquele momento em que você se pega diante de uma vitrine virtual ou física, sentindo uma vontade irresistível de adquirir algo que na verdade não precisa. É uma sensação que parece quase automática, uma resposta rápida ao estímulo do impulso, como se fosse uma necessidade urgente de preencher um vazio momentâneo. Essa fome por consumo, essa compulsão silenciosa, é uma batalha diária que muitos de nós travamos sem perceber. E no fundo, essa luta revela algo mais profundo, uma busca incessante por satisfação rápida, uma tentativa de escapar da ansiedade, do vazio, ou até mesmo da sensação de insuficiência que insiste em nos assombrar. Por mais que tentemos racionalizar ou justificar essas ações, a verdade é que muitas vezes estamos presos a uma espécie de ciclo vicioso. Compramos para sentir que somos capazes, adquirimos para preencher lacunas emocionais e depois ficamos frustrados ao perceber que aquela sensação passageira de prazer se desvanece tão rápido quanto veio. A questão é: por que é tão difícil resistir? Porque mesmo sabendo que essa busca por consumo desenfreado não traz uma felicidade duradoura, continuamos nos entregando a ela como se fosse uma necessidade vital. A resposta está enraizada em uma derrota silenciosa, uma desconexão com o que realmente importa e uma ilusão de controle sobre nossas próprias emoções. E aí entra uma pergunta que muitos evitam, mas que precisa ser feita. Quem realmente domina essa história? Quem manda na nossa mente, na nossa vontade? A resposta, infelizmente, costuma ser um reflexo de nossa fragilidade, de uma sensação de impotência diante do ritmo acelerado da vida moderna. Estamos cercados por estímulos constantes, por mensagens que nos dizem que somos o que consumimos, que nosso valor está ligado ao que possuímos ou ao que desejamos ter. Essa narrativa nos aprisiona, e a cada compra impulsiva, reforçamos a ideia de que o controle está fora de nossas mãos, que somos reféns de uma vontade que surge do nada, de uma vontade que parece maior que nós. A verdade que poucos querem admitir é que essa busca incessante por mais, por novidades, por validação externa, é uma armadilha. Uma armadilha que nos coloca em um estado de eterna insatisfação, onde o prazer é efêmero e a felicidade fica sempre um passo adiante, escondida atrás de mais uma aquisição ou de uma nova experiência de consumo. E enquanto isso, a nossa essência, aquilo que realmente nos fortalece e dá sentido à nossa jornada, fica sufocada por essa ânsia de algo que nunca parece suficiente. Nesse cenário, parece que estamos lutando contra uma maré que nunca se acalma, tentando manter o equilíbrio em meio ao caos de desejos desenfreados. E é justamente nesse momento de confusão que algo precisa mudar. Algo que vá além das soluções superficiais, das promessas de felicidade instantânea. Porque, no fundo, sabemos que o verdadeiro poder não está na quantidade, nem na velocidade com que consumimos. Está na nossa capacidade de resistir, de controlar nossos impulsos, de escolher aquilo que realmente nos traz paz. Mas resistir exige força e clareza de propósito, algo que muitas vezes nos falta quando somos dominados pelo imediatismo. E é aí que começa uma jornada interna, uma busca por um entendimento mais profundo sobre quem somos de verdade e qual é o verdadeiro significado de controle na nossa vida. Eu mesmo já estive lá, já senti na pele a tentação de ceder ao desejo momentâneo. A sensação de que a satisfação instantânea era a única saída para uma angústia que parecia maior do que eu poderia suportar. Mas também aprendi, ao longo de anos de luta silenciosa, que há um caminho diferente. Um caminho que exige disciplina, autoconhecimento e uma compreensão mais ampla do que significa realmente viver com propósito. E ao fazer essa escolha, percebi que o verdadeiro poder não está na capacidade de adquirir tudo o que desejo,
mas na força de não precisar de nada para ser completo. Essa é uma lição que vem de um lugar antigo, de uma sabedoria que atravessou séculos e que, se aplicada com sinceridade, pode transformar a maneira como encaramos o consumo, a vida e, principalmente, a nós mesmos. Se você chegou até aqui, é porque sente essa inquietação. Sabe que há algo mais profundo, mais verdadeiro, além das aparências e das tentações momentâneas. E acredite, essa busca por significado é uma jornada que vale a pena. Uma jornada que começa na conscientização, na decisão de parar por um momento e refletir. Quem manda na minha vida? Como posso, de fato, conquistar o controle sobre mim mesmo? E, mais importante, como posso aprender a viver com menos, a desejar menos, a ser mais? Essas perguntas vão ecoar ao longo do caminho. E a resposta, tenho certeza, está dentro de você. Porque, no fundo, tudo começa com uma decisão. A decisão de assumir o comando da própria história, de resistir às tentações do consumo impulsivo e de encontrar paz na simplicidade de quem realmente somos. Ao aprofundar-se na essência do controle interno, é preciso reconhecer que ele não é simplesmente uma questão de força de vontade ou resistência momentânea, mas uma construção contínua que se manifesta na nossa maneira de interpretar o mundo. Muitas vezes, acreditamos que a força para resistir às tentações vem de uma vontade inabalável, mas na prática ela nasce de uma mudança de perspectiva. É preciso entender que não somos meramente vítimas das circunstâncias ou de nossos desejos, mas sim arquitetos do significado que damos às situações que nos cercam. Quando aprendemos a reinterpretar as provocações externas, transformamos nossa reação de um impulso automático para uma decisão consciente. Assim, o verdadeiro poder reside na nossa capacidade de atribuir diferentes valores às mesmas circunstâncias, de modo que aquilo que antes parecia irresistível perde sua força dominadora. Imagine, por exemplo, uma pessoa que constantemente se vê envolvida por uma ansiedade de comprar, como se fosse uma batalha contra um inimigo invisível. Essa ansiedade muitas vezes não é causada pelos objetos em si, mas pelo significado que ela mesma atribui ao ato de adquirir. Se ao invés de ver aquela compra como uma necessidade, ela começar a perceber que ela é um símbolo de validação, de aceitação ou de fuga, essa mesma ação ganha uma nova dimensão. Aqui, o controle interno se revela na capacidade de desafiar esses significados, de entender o que realmente está por trás do desejo. Essa compreensão permite que a pessoa não mais reaja de forma automatizada, mas escolha responder de maneira mais alinhada com seus valores mais profundos. Nesse processo, o consumo impulsivo se torna uma oportunidade de autoconhecimento, uma chance de questionar suas próprias crenças e de reconstruir sua relação com o mundo. Outro aspecto que merece atenção é a diferença entre resistência passiva e resistência ativa. Resistir passivamente às tentações muitas vezes gera uma sensação de privação, de sacrifício, que pode levar ao efeito rebote. Em contrapartida, a resistência ativa consiste em substituir o impulso pelo propósito, por uma visão mais ampla do que realmente importa. Quando você entende que sua força não está em negar o desejo, mas em direcionar sua energia para algo mais significativo, o ato de resistir se torna uma expressão de autonomia. Essa mudança de paradigma exige que você cultive uma atenção constante ao seu interior, uma vigilância serena que evita que o desejo se transforme em uma força avassaladora. É como um capitão que, diante de uma tempestade, não tenta lutar contra o vento, mas ajusta as velas para navegar com maestria. Assim, a verdadeira liberdade não surge da ausência de desejo, mas do domínio sobre ele. Nesse contexto, a prática do autoconhecimento se torna uma ferramenta indispensável. Ao aprofundar-se na compreensão de quem você é,
das suas vulnerabilidades e dos gatilhos que despertam o consumo impulsivo, você cria uma base sólida para a mudança. Conhecer suas próprias fraquezas não significa se julgar, mas sim adquirir um mapa interno que revela os caminhos mais eficazes para manter o equilíbrio. Além disso, é fundamental perceber que o controle interno não é uma batalha contra o desejo, mas uma relação de respeito e compreensão. Quando você aceita que certos impulsos fazem parte da condição humana, fica mais fácil desenvolver uma postura compassiva consigo mesmo, o que, paradoxalmente, fortalece sua capacidade de resistência. Essa atitude de acolhimento e observação transforma o que parecia uma luta constante em uma jornada de evolução contínua. Por fim, é importante reconhecer que toda essa transformação não acontece de uma hora para outra. Trata-se de um processo que exige paciência, disciplina e uma constante reavaliação de seus padrões. Cada pequena vitória, cada momento de autocontrole conquistado, é como uma pedra que constrói uma muralha interna mais resistente. Quando você percebe que o verdadeiro controle não está na repressão do desejo, mas na compreensão dele, cria uma relação mais saudável consigo mesmo e com o mundo. Afinal, a liberdade que buscamos não está na ausência de tentações, mas na capacidade de escolher aquilo que realmente nos eleva. E ao fazer essa escolha consciente, você não apenas domina seu impulso, mas revela a força de um espírito que, mesmo diante das tempestades, mantém-se firme e inabalável. Ao refletir sobre essa jornada de autoconhecimento e resistência, percebemos que os fios que entrelaçam esses conceitos formam uma tapeçaria de profundo significado. Cada insight, cada despertar, funciona como uma pedra fundamental na construção de uma nova relação consigo mesmo e com o mundo ao redor. Essa integração de ideias revela que a verdadeira transformação não nasce de uma mudança superficial, mas de uma compreensão mais sutil e refinada da nossa natureza, onde o controle não é uma imposição externa, mas uma expressão do alinhamento interno. Assim como um rio que, ao encontrar obstáculos, contorna-os com fluidez e perseverança, o espírito humano, ao entender sua essência, aprende a navegar pelas tempestades do desejo com serenidade e firmeza. Vemos que o poder do autocontrole não reside na repressão ou na negação do que somos, mas na habilidade de reconhecer as forças que nos movem e, com inteligência, redirecionar nossa energia. É como um capitão que conhece bem o mar, que entende as correntes e os ventos e que ajusta suas velas com maestria diante das adversidades. Nesse sentido, a liberdade verdadeira se revela não na ausência de tentação, mas na capacidade de não se deixar levar por ela, de transformar cada impulso em uma oportunidade de escolha consciente. Essa consciência, por sua vez, funciona como uma âncora que mantém a nave firme em seu curso, mesmo em meio às ondas mais turbulentas. O caminho que se apresenta diante de nós se torna mais claro. Não se trata de uma busca por perfeição ou de uma luta constante contra nossos desejos, mas de uma evolução sutil, onde cada passo dado no sentido de entender e aceitar nossas limitações fortalece nossa presença no momento presente. É como se cada ato de autocontrole fosse uma semente plantada em solo fértil, que, ao ser cuidada com paciência e disciplina, germina e floresce em uma vida mais alinhada com nossos valores mais profundos. E nesse processo, percebemos que o maior desafio não está na força que temos, mas na coragem de nos confrontar com nossas próprias vulnerabilidades e de acolhê-las como parte do nosso crescimento. À medida que avançamos nessa direção, fica evidente que o verdadeiro mestre não é aquele que controla o exterior, mas aquele que domina a si mesmo. E essa maestria se constrói na quietude de quem entende que o controle externo é uma ilusão temporária, enquanto o domínio interno é uma conquista diária, silenciosa,
muitas vezes invisível aos olhos do mundo. Assim como uma chama que, ao ser alimentada por pequenas doses de disciplina, mantém-se acesa mesmo nas noites mais escuras, nossa força interior se revela na persistência de quem escolhe, a cada dia, manter viva a luz de sua autonomia. É nessa postura que reside a semente de uma vida mais plena, onde a liberdade não é um privilégio externo, mas uma consequência de uma relação consciente com nossos desejos e emoções. Ao olharmos para esse cenário, fica patente que o verdadeiro avanço não está na ausência de tentações, mas na qualidade do relacionamento que estabelecemos com elas. Cada momento de resistência, cada escolha feita com consciência, é uma oportunidade de reafirmar nossa autonomia e reafirmar nossa essência. Assim, o que parece ser uma luta constante se transforma em uma dança harmoniosa entre o que somos e o que podemos nos tornar. E ao reconhecer essa dinâmica, percebemos que toda a jornada que trilhamos até aqui não é apenas uma busca por controle, mas uma descoberta mais profunda. A compreensão de que a verdadeira força está em nossa capacidade de permanecer íntegros diante das tempestades, de sustentar nossa paz interior, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Com esse entendimento, o horizonte se amplia, convidando-nos a continuar caminhando com coragem, confiança e a certeza de que, ao dominarmos a nós mesmos, encontramos o verdadeiro poder de transformar nossa vida. Ao refletir sobre essa jornada de autoconhecimento e resistência, percebemos que a verdadeira força não reside na ausência de desejos ou na repressão de emoções, mas na capacidade de permanecermos firmes em meio às tempestades internas que surgem a todo momento. É nesse espaço de consciência que encontramos o verdadeiro poder de moldar nossa existência. Não pelo que adquirimos ou consumimos, mas pelo que nos tornamos ao escolher, dia após dia, como reagir às provocações do mundo. Essa escolha consciente, essa postura de presença, é o que diferencia uma vida guiada pelo impulso de uma outra governada por princípios sólidos. E, nesse ponto, percebemos que o controle não é uma conquista definitiva, mas uma prática contínua, uma arte de viver que exige dedicação, humildade e, sobretudo, coragem. O que fica ao final é a compreensão de que somos os autores de nossa própria história, que mesmo diante da aparência de caos, de tentações e de inseguranças, há uma parte de nós que permanece inabalável, silenciosa, vigilante. Essa parte, que muitos chamam de essência, é o verdadeiro núcleo de nossa liberdade, e ela só se revela quando aprendemos a silenciar o ruído externo e interno, a cultivar uma presença que não se deixa dominar pelos desejos momentâneos, mas que busca um significado mais profundo na própria existência. Essa busca não é uma missão difícil ou distante. Ela é uma decisão diária de permanecermos atentos ao que realmente importa, de não nos perdermos em sonhos vazios ou em ilusões que prometem felicidade instantânea, mas que, na prática, deixam um vazio ainda maior. Ao entender que o verdadeiro poder está na nossa capacidade de escolher nossa reação, tornamo-nos artesãos de nossa própria vida. Cada momento de resistência, cada instante em que escolhemos ponderar antes de agir, constrói uma fortaleza invisível que nos protege das tempestades emocionais e das tentações do consumo imediato. Essa fortaleza é feita de autoconhecimento, disciplina e, sobretudo, de compaixão por nós mesmos. Porque ao aceitar nossas fragilidades, damos o passo mais importante rumo à liberdade verdadeira. A liberdade de sermos completos, mesmo com nossas imperfeições, de sermos íntegros, mesmo em meio às tentações. Nesse entendimento, aprendemos que não há derrota que dure para sempre, nem tentação que possa nos vencer quando estamos alinhados com nossa essência mais profunda. E é nesse alinhamento que encontramos a maior revelação,
O controle externo é uma ilusão transitória, uma fachada que pode ruir a qualquer momento. A verdadeira fortaleza está no domínio de si, na capacidade de manter o centro, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa é a essência do estoicismo, que não prega a negação do desejo, mas a convivência sábia com ele. Essa postura nos ensina que a paz verdadeira nasce de uma relação equilibrada com nossas emoções, de uma compreensão de que somos os protagonistas de nossa história, responsáveis por cada escolha, cada atitude, cada pensamento. Assim, cada pequeno ato de autocontrole se torna uma semente de transformação, uma prova de que podemos moldar nossa existência com a força da consciência e da disciplina. Ao final, a mensagem que fica é a de que essa prática de resistência e autodomínio não termina nunca. Ela se estende por toda a vida. E nesse contínuo aprendizado, encontramos uma liberdade que transcende as circunstâncias externas. Uma liberdade que nasce de dentro, que se manifesta na serenidade de quem sabe quem é e do que realmente precisa. O mundo lá fora continuará a tentar nos seduzir com suas promessas vazias, mas a nossa maior vitória será sempre manter o foco em nossa essência, cultivando uma paz duradoura que nenhum bem material ou aprovação momentânea pode oferecer. A verdadeira prática começa agora, nesse instante presente, na decisão de sermos os mestres de nossa própria alma. Porque, no fundo, tudo o que realmente importa é essa coragem de olhar para dentro, de reconhecer nossa força e de seguir avançando, com humildade e determinação, rumo a uma vida mais plena, mais consciente e verdadeiramente livre. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá!